Ok, erro. Todos nós podemos cometer erro, correto? Erro normalmente não é intencional. Então, pode acontecer por acidente, pode acontecer por falta de atenção, tá? Geralmente acidentes são causados por falta de atenção no trabalho, no viver, no caminhar. Você está andando distraidamente, tropeça numa raiz, cai num buraco. É um erro que pode trazer sérias consequências físicas, mas não é intencional. Ninguém programa isso, correto? Erro. Pode você cometer um delito, um erro, nesse contexto, até moral, por falta de conhecimento. Um atropelamento, tá? Obrigado. Né? É um erro, você não... Tá? Independente, por exemplo, é diferente se uma pessoa embriagada causa um atropelamento. Então, quem embriagou-se já está assumindo, entendeu? A possibilidade de causar um acidente, porque ele vai comprometer os seus reflexos, correto? Então, a lei já prevê que aquela pessoa é um quebrantador da lei, então vai ser punido por causa daquilo. Tá? Diferente do contexto aqui. Mas um erro, mesmo que ele traga consequências, tanto na vida da pessoa como na vida de outros, como por exemplo, tá lá limpando uma arma e de repente, acidentalmente, ela dispara e mata alguém. Não teve a intenção de matar. Foi um acidente. A Bíblia prevê tais situações, você vê na lei, tanto que Deus falou que em cada lugar, cada região, eles deveriam estabelecer o quê? Cidades de refúgio. Ou seja, para que um homicida, alguém que sem a intenção, por causa de um acidente, por causa de um erro, provocou a morte de alguém, e a família ficou furiosa e quer matar o indivíduo, tá? Então o que ele faria? Ele se refugiaria nessa tal cidade de refúgio e ele seria amparado, tá? E o vingador do sangue não tinha autoridade para chegar lá para eliminar o sujeito ou buscar o cumprimento da lei, porque a lei diz, aquele que matar deve também ser morto. Isso é porque a vida é tão valorosa, tão importante, que ela não pode ser ameaçada. Então, se você ameaça a vida, isso significa que a sua está sendo ameaçada. Entendeu? Então, mas podia acontecer. E tem até alguns exemplos que estão escritos na Bíblia. Está lá no campo, cortando madeira, e o machado sai do cabo e acerta a cabeça do sujeito e ele morre. É um erro. É um erro com uma consequência gravíssima, mas não tinha no coração do indivíduo a intenção de matá-lo. Entende? Então ele se refugiaria na chamada cidade de refúgio e ele teria total amparo da lei, dos sacerdotes, porque não tinha a intenção no coração. Então, erros não trazem consequências espirituais no sentido do seu relacionamento com Deus. Apenas vai lamentar, E ele tem proporções diferentes de erros, tá? Pecados é o quebrantamento da lei. Na grande maioria das vezes, isso está relacionado ao nosso próprio egoísmo, autossatisfação, vontade de viver segundo o seu próprio desejo, tá? Então, as obras da carne são manifestas e são, Tem uma lista ali de pecados que são cometidos dentro dessa esfera, desse parâmetro de paixão, desejo, vontade
e é onde a maioria dos delitos são cometidos. Isso é diferente, tá? Agora, a iniquidade são pecados que podem ser cometidos também nessas áreas. Porém, a pessoa que comete iniquidade, primeiramente, tem ou já teve um relacionamento com Deus. Sabe das consequências no sentido de descumprir o amor para com o próximo e também para com Deus. Ele sabe de todas essas coisas, ele tem total consciência. Ele não é simplesmente ignorante do assunto. Mas, mesmo assim, por causa de conveniência própria, ele distorce a verdade ou camufla a verdade já conhecida com o objetivo de dar uma ideia que não é a realidade para se dar o direito de cometer aqueles pecados. Então não é simplesmente um pecado cometido por causa de paixão, por causa de ignorância ou por causa de compromisso com o seu egoísmo. É uma coisa maligna, maléfica, planejada. Atitudes pecaminosas normalmente acontecem com uma pessoa que vive no egoísmo, né? Iniquidade. A pessoa também está vivendo no egoísmo, mas ela tem esclarecimento, ela tem entendimento do mal que aquilo faz para os outros. Então, o pecador, ele às vezes não tem a percepção do mal que a sua atitude, o seu estilo de vida tem para com os outros. Tá? Ele pode ter uma pequena consciência e tudo, ver e tudo, mas ele não faz com o objetivo, né? Aquilo é simplesmente porque ele está satisfazendo sua própria vontade. Já aquele que comete iniquidade tem total consciência. E isso é uma afronta a Deus. Atrai a ira de Deus sobre aquele indivíduo. Tá? Normalmente, iniquidades são cometidas por pessoas que estão em posição de liderança. Normalmente. Tem clareza. E também tem a capacidade de manipular. Ele acha que ele não está submisso à lei. Ele está acima da lei. Então, a lei é para os ordinários, aqueles, né? O povão comum. Mas ele está acima da lei e manipula a lei para o seu próprio benefício. Então, Deus, ele fica irado com tais atitudes. Então, essa palavra iniquidade aparece em alguns lugares na palavra, na Bíblia, e muitas vezes está diretamente relacionado à classe sacerdotal ou à classe de liderança, aqueles que têm influência sobre os outros, mas literalmente está mais no contexto de alguém que tem o conhecimento da lei e mesmo assim quebranta a lei para benefício próprio ou torce a lei para benefício próprio. Tá, vamos dar um exemplo que seja mais abrangente, tá? Nesse contexto. Adultério. O que é adultério? É pecado, claro, mas o que significa adultério? É uma traição. Mas o que significa adultério? É você ter intimidade sexual com alguém que é casado. Não é simplesmente ter atividade ou uma intimidade sexual. Não é somente isso. Tá? Então, mas adultério é caracterizado por sexo com alguém casado que não é o seu cônjuge. Tá? É traição? É traição também.
né? É pecado? É pecado também. As pessoas fazem isso normalmente baseado em quê? Em paixão da carne, né? Então ele não, a sua mente fica entorpecida tanto assim pelo desejo tão forte que ele não pensa nas implicações de o que vai acontecer com o cônjuge traído, o que vai acontecer com os filhos, né? E alguns até justificam a situação porque não, isso é verdadeiro amor. Amor não trai. Amor não rouba. Amor não faz o mal. Entende? Então, isso é pecado, tá? O que faria do adultério, tá? Digamos assim, uma iniquidade? Vamos trazer isso para nosso lado aqui. Está escrito na Bíblia que algumas pessoas interpretam assim, que o casamento pode ser desfeito quando há adultério ou traição. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Deus não tem poder para perdoar o adúltero? O pecado de adultério não pode ser perdoado? Pode. O que é necessário? Arrependimento. Então, não significa que uma pessoa que traiu o cônjuge já abre espaço para que o casamento ou a aliança seja desfeita. Não é isso? Por quê? O cônjuge pode ser um instrumento de Deus de restauração na vida do cônjuge adúltero. Se há um arrependimento, se há uma mudança de atitude, Deus perdoa? Deus perdoa. E a Bíblia fala que a única razão para que haja divórcio é dureza de coração. Dureza de coração pode ser do próprio indivíduo que não se arrepende diante de Deus e continua com a atitude adúltera, então cometendo vezes e vezes. O que existe ou que pode existir nesse contexto é apenas um remorso, mas remorso não significa arrependimento, apenas a consciência do mal que aquilo que ele fez causou nos outros. Então ele tem remorso, mas não significa que ele vai mudar. Então, se ele não tem a atitude de arrependimento, o cônjuge que continua consentindo em manter aquele relacionamento se torna também o quê? Adúltero. Adúltera. Por quê? A aliança foi traída, foi quebrada e a outra pessoa não tomou nenhuma providência em relação à verdade. Ela permite-se ser contaminada com uma aliança que não é estabelecida na verdade. Então se torna adúltero, se torna adúltera também. Porque o que cometeu o adultério continua na atitude de adultério e ele não tem compromisso com a verdade, tá? Então, a outra pessoa acaba sendo contaminada também. Estão me entendendo aqui? Mas se há arrependimento, se há realmente um coração inclinado a Deus, tanto o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, como o cônjuge que foi traído pode estender misericórdia e graça e restaurar a pessoa que foi maculada ou caída, tá? Trazendo-a de volta ao estado que Deus quer que nós vivamos. Entendeu? Resolveu o problema. Tá, isso é pecado de adultério. Iniquidade nesse processo. A pessoa vê lá, a Bíblia diz que se tem,
traição ou sexo ilícito, pode divorciar. Então ele quê? Abre espaço, cria alternativas, cria situações para expor o cônjuge numa situação de adultério, porque na realidade ele quer se divorciar, ele quer desmanchar aquela aliança, porque ele está de olho em outro ou em outra. Você está me entendendo? Sim. Então ele provoca o quebrantamento da lei, expondo a outra pessoa numa situação assim. Você vê isso na Bíblia? Davi. O que ele fez? Cometeu o pecado com a Batseba. Ele estava disposto a esquecer a situação. Simplesmente ele se lambuzou no negócio. Beleza, sou casado, sou rei, tranquilo. O que aconteceu? Ela ficou grávida. Não dava para esconder. O marido não estava lá. Não tinha jeito de esconder. Aí o que ele fez? Chamou Urias, porque estava lá pertinho, né? O cara estava lá na guerra, estava inflamado, precisava trocar o óleo, né? Não sei o quê. Chamou ele de volta. Criou uma situação, mandou flores, comida, né? Não sei o quê, criou aquele ambiente de lua de mel. Mas o cara não entrou nessa. Ele falou, eu vou fazer isso? A arca do meu Deus, da presença do meu Deus, está lá na batalha. Joabe está lá com os soldados. E eu vou ficar aqui curtindo a minha mulher? De jeito nenhum. O cara era íntegro. Ele não foi. Aí o Davi, mas que sujeito, em vez de para me cooperar aqui, me ajudar aqui, me dá uma ajuda a isso. Né? Ele não fez. Chamou ele de novo e o que ele tentou fazer dessa vez? Embriagou o sujeito, meteu bebida nele. Ele tá lá tontinho, né? Mas ele não foi para casa. A consciência dele estava lá e falou, não vou fazer isso. Aí Davi falou, cara, não tem outro jeito, eu vou ter que tapar esse furo, ter que tapar esse negócio. Aí mandou uma carta por ele próprio para Joabe. Coloque Urias na frente da maior batalha, deixe-o sozinho para que ele morra. Porque ele morrendo, ele podia casar-se, né? Trazer e casar com a mulher dele. Isso é um exemplo clássico de iniquidade. Está me entendendo aqui? Quer dizer, não é simplesmente a paixão. A paixão começou antes. Ele viu a mulher, ficou encantado com a beleza dela e dançou, né? Fez uma escolha errada. Mas ele poderia se arrepender daquilo. Pedir a Deus que tivesse misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Teria consequência? Teria consequência. Mas fácil de resolver a coisa. Mas a iniquidade abriu um buraco no mundo espiritual que atacou diretamente a família dele. E aí ele teve estupro do irmão estuprando a própria irmã, teve assassinato dentro da família, entre os irmãos, virou uma confusão ao ponto de Absalão depois tentar matar o próprio pai e assumir o reinado. Uma brecha no mundo espiritual terrível causada pelo pecado de iniquidade. Então, todo pecado é consciente? Você acha que Davi não estava consciente quando cometeu o pecado com Batseba? Com certeza ele estava. Ele sabia da lei, diz, não adulterarás. Né? E Deus chegou e junto dele falou assim, olha, cara, eu tirei você lá do meio das ovelhas, te dei o reino, te dei tudo que você tem, as mulheres que você tem. E não era uma só não, tinha outros, né? E se isso não fosse suficiente, era só você falar comigo que eu faria mais. Mas você não me honrou nessa situação. Você me expôs nessa situação. Agora você vai ver o que vai acontecer.
Deus trata de uma maneira muito mais severa com a questão de iniquidade do que com a questão simplesmente de pecado. O temor do Senhor é a razão, né, é o principal fundamento que faz com que uma pessoa evite o mal. Davi não tinha o temor de Deus ali naquele momento, porque ele olhou a mulher, ela é bonita? É bonita. Atraente? É atraente. Mas o temor do Senhor vai fazer com que desviar-se do mal, mas ele olhou. Diferente a atitude. Compreende? Então, uma coisa foi a influência, a outra coisa foi submeter-se a esta influência. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 26 a 31. Você vê aqui uma atitude de afronta. Ou seja, a pessoa espizinhou, pisou propositadamente naquilo que Deus ofereceu como sendo misericórdia e graça na cruz. Então, esta atitude não tem como ser alcançada pela graça de Deus, porque é a pessoa que não quer, não é que falta a graça, não é que não é que a graça se tornou menos poderosa, a pessoa não a aceita, rejeitou-a no seu coração. Então não tem jeito, não fazer. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É o que nos diz lá, Amós capítulo 3, verso 3. Tá? Então é nesse contexto. Então, essa pessoa vai fugir de Deus como Caim fugiu. Vai andar percorrendo os seus próprios caminhos, sempre se esquivando de qualquer manifestação do amor de Deus para com ela. Ela não quer. Esse é o contexto. Eu falei para vocês que a gente não consegue o quê? Formatar a mente. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, ou com o sistema deste mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, experimentar a vontade de Deus, ter conhecimento mais profundo sobre Deus ou sobre quem nós somos, depende do que você tem na mente. Agora, presta atenção. Tudo que nós já experimentamos na vida, ouvimos, vimos, fizemos, fomos vítimas, participamos, etc e tal. Qualquer experiência que você teve na vida, qualquer coisa a qual você foi exposto ou que você permitiu entrar na mente, está lá. E de vez em quando isso vem, né, de volta. Satanás muitas vezes ele faz uso dessa memória, né, dos arquivos chamado morto, né, e traz de volta para acusar ou para bagunçar com a nossa cabeça e assim por diante, levando-nos, às vezes, a pedir perdão por pecados que nós não cometemos, mas está lá, ou cometemos lá atrás, resolvemos, mas está lá, e nós não lidamos mais com a situação, e isso mina a nossa autoridade. Mas o que significa transformar, ou ser transformado pela renovação da mente? Eu me lembro
Uma vez eu estava liderando uma campanha de evangelismo lá em Diamantina, interior de Minas, né? Cidade até interessante, muito católica. E numa manhã, nós estávamos lá na presença de Deus, buscando a Deus, e estava um clima muito gostoso, presença do Espírito Santo lá, pessoas sendo ministradas, nem a gente estava louvando a Deus. De repente, um guri, um rapaz, ele surtou. Ele começou a gritar, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí, claro, ninguém espera uma coisa dessa, né? O cara surtou, não endemoniou não, surtou. Aí eu cheguei perto dele e eu não conseguia acalmá-lo de jeito nenhum, né? Ele falou assim, eu não presto, eu só penso besteira, eu só penso em moralidade, até com Jesus eu penso em sexo. Falei, caramba, o negócio tá ruim. O negócio tá ruim demais aqui, né? E eu tentei ajudá-lo, mas eu não consegui. Aí o dia passou, as pessoas à tarde saíram para evangelismo, e o cara queria morrer, eu ia largar ele sozinho? De jeito nenhum, eu grudei nele e fiquei lá, né? E aí, naquele processo todo, né, eu descobri, ele tinha vindo de um mundo bem complicado, né? Lá na Bahia, onde ele morava, vivendo numa situação onde ele cresceu sendo abusado, abusando, né? Porque a vida dele envolvida com o espiritismo, muito complicado. Depois, na adolescência, entrou na questão de pornografia, e pornografia tem um poder devastador na alma, no psique de uma pessoa, né? E homossexualismo, tudo valia. Até sexo com animais, valia. Entende? Nesse processo todo, ele converteu. Aí veio para Jocum, né? Saiu conosco nas campanhas, mas tudo está lá. Isso não é apagado. Você não tem como deletar isso. Fica lá. E eu vou te dizer, o diabo sabe como oprimir alguém pelo seu passado. Sabe? E ele estava debaixo dessa condenação, atordoado, sendo, né, realmente torturado por esses demônios, né? E a noite chegou, o povo veio, jantou, eu estava lá, grudado. Gente, eu já estava num bagaço, cansado, e eu li tudo quando eu podia na Bíblia, aconselhei tudo que eu podia, já estava sem força. Aí quando foi mais ou menos 11h30 da noite, todo mundo já tinha ido dormir, eu estava lá, grudado com ele lá, né, tentando ministrar e orando e pedindo a Deus que tivesse misericórdia. E aí esse versículo veio à mente: seja renovado, transformado pela renovação da mente. Eu falei, vem cá. O Espírito Santo me soprou alguma coisa. Eu fui lá na cozinha, tinha um resto de café que parecia suco de pneu, aquele bem preto, sabe? Enchi um copo, como mais ou menos esse aqui. Falei, sabe, isso aqui é a sua mente. Você não consegue simplesmente despejar isso e esvaziar para encher de novo. A mente não pode ser formatada. E isso aqui é o seu passado. É tudo que você experimentou, viveu. Umas coisas você escolheu, quer dizer, a maioria você escolheu. Outras você foi vítima. Como, por exemplo, ninguém escolhe ser vítima de abuso sexual. Isso está lá. E você não pode simplesmente cancelar isso. Mas a palavra de Deus é como água pura. Tem alguns trechos na Bíblia que fala, seja lavado com água pura. Aí eu fui lá na cozinha, abri a torneira e comecei a deixar um fiozinho de água caindo no copo, ou seja, na mente dele. E ele lá olhando, e eu citando essa palavra. E a água estava caindo. E você, apesar de estar vendo aqui o copo transbordando, você não está vendo quase que diferença nenhuma no conteúdo.
Mas à medida que a água vai descendo, vai entrando, o que vai acontecendo? Vai clareando. Vai clareando. E ele estava olhando ali aqui acontecendo. Eu falei, isso é o processo de ser lavado pela palavra, ou ser renovado pela palavra de Deus. Seja transformado pela renovação da sua mente. E ele olhando aquele processo ali, a água descendo. E de repente, o que ele viu? Não tem mais vestígio do passado na mente. Quando ele olhou aquilo, um clique aconteceu na vida dele. A vida dele foi transformada. E eu entrei num processo de discipulado para ajudá-lo a renovar a mente. Como? Decorando a palavra, meditando na palavra, excluindo da sua vida todo vestígio de pornografia, revistas, filmes, livros que alimentam essas coisas, ajudando a selecionar o que entrava pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentidos, até que isso fosse realmente o fundamento da vida dele. Esse rapaz que tinha sido treinado pelo pecado, pelas trevas, para ser um delinquente, um abusador, se casou, teve filhos, e ele e a esposa lideraram um ministério com crianças abandonadas. O que ele jamais poderia fazer. Por quê? Ele era um abusador em potencial. Então nós não podemos deletar, formatar o nosso cérebro, mas nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E isso começa, esse processo é desenvolvido através da atitude do temor do Senhor. O temor do Senhor faz com que nós nos desviemos do mal. Ou seja, fechemos as portas de entrada que alimentam o nosso cérebro, a nossa mente, para o mal, para aquilo que é contrário a Deus e o seu caráter, de forma que as virtudes do amor, o fruto do Espírito, ache lugar na nossa mente para desenvolver e gerar as atitudes que estejam em harmonia com o caráter do nosso Pai. Esse é o nosso DNA.